Olá, minhas saudações a todos. Chegamos agora à nossa 11ª aula e aqui nós estamos encerrando o estudo do ciclo de produção do conhecimento com a sua 4ª e última etapa. E que nós vamos falar sobre a utilização ou disseminação do conhecimento. Então, até aqui, nós compreendemos como que o conhecimento ele é planejado, reunido e processado. Agora nós veremos como que ele se transforma em um produto institucional de valor, direcionado à autoridade competente, no momento oportuno e com formato e grau de sigilo adequado, conforme eu acabei de prometer na aula anterior. Essa fase final ela é tão essencial quanto as fases anteriores. Então não adianta produzir um excelente conteúdo se ele não chegar à autoridade certa, no momento certo e no formato adequado. E é disso que nós trataremos agora. Etapa 4. Utilização ou disseminação. Essa fase, ela trata da formalização ou distribuição do conhecimento produzido, sempre orientada por critérios de segurança, sigilo e utilidade institucional. Então, a disseminação ela pode ocorrer de 3 formas. De forma horizontal, entre os setores do mesmo nível hierárquico, vertical, que seria aí entre diferentes níveis, especialmente aí da base para a alta gestão, ou ela pode ocorrer de forma restrita. Restrita aí é quando há sensibilidade e risco na exposição do conteúdo. Formatos de disseminação aí do conhecimento. Os produtos da inteligência penitenciária, eles podem assumir diferentes formatos. Por exemplo, relatórios de inteligência, boletins internos, notas técnicas ou até mesmo alertas, que podem ser verbais em situações de urgência ou de risco iminente. Mas, independentemente do formato, todos esses documentos eles devem conter um diagnóstico claro do problema, a identificação precisa dos riscos envolvidos e propostas concretas de prevenção, mitigação ou resposta institucional. Então vamos lá, agora vamos falar um pouco sobre os documentos de inteligência, sobre os tipos e sobre as características. Segundo a doutrina nacional, o conhecimento produzido pela Agência de Inteligência Penitenciária, ela se materializa por meio de documentos oficiais de inteligência, que podem ser classificados de acordo com seu destino e finalidade. Quanto ao destino, nós vamos ter aqui os primeiros documentos externos, que são direcionados a outras instituições, como, por exemplo, a Secretaria de Administração Penitenciária, a SAP, ou outros órgãos de segurança pública, respeitando aqui os limites de compartimentação. E temos aí os documentos internos, que eles são restritos à própria Agência de Inteligência Penitenciária e servem para embasar decisões internas, atualizações doutrinárias ou até mesmo estudos técnicos. Vamos para um exemplo prático. Um relatório sobre a articulação de fuga, ele pode ser externo, se for destinado à Secretaria de Administração Penitenciária, para fora, que daí para ela deveria adotar uma série de medidas no âmbito de sua competência, ou ele pode ser interno, se ele for um estudo preparatório para a ação da própria agência de inteligência que está produzindo conhecimento. Agora vamos falar sobre a finalidade. Todo documento ele deve ter o seu propósito bem definido. E ele pode servir para assessorar decisões estratégicas, para subsidiar políticas públicas, para antecipar ameaças, para justificar medidas de segurança ou até mesmo instruir planejamentos operacionais. E quais são os requisitos formais necessários? Ora, a qualidade técnica de um documento também se expressa pela sua estrutura formal, que deve conter, primeiro, um assunto claro e bem específico. Deve conter o objeto de estudo bem definido, um resumo executivo, se for aplicável, o corpo do documento, com a estrutura lógica e objetiva, e uma conclusão fundamentada com o grau de confiabilidade indicado. Outra questão que não podemos deixar de
colocar no documento é a classificação do sigilo. E essa classificação ela vai ocorrer conforme o grau de sensibilidade do assunto tratado. Pois bem, já que então nós estamos falando sobre a classificação do sigilo, vamos aprofundar o nosso discurso agora e vamos falar um pouco então sobre classificação e sigilo. Como que, vamos entrar um pouco mais nesse universo, porque isso é muito importante na atividade de inteligência. A classificação do documento, ela deve obedecer à legislação vigente. Então, o que nós temos hoje de legislação? Por exemplo, a mais conhecida ali é a Lei 12.527 de 2011, que é a Lei de Acesso a Informações. Temos o Decreto 7.724 de 2012. E segundo essa legislação, o nosso documento ele vai poder ser classificado como ultrasecreto, como reservado, ou como confidencial, que seria ali para uso interno. Então, a definição de sigilo, ela não é subjetiva. Ela vai depender do conteúdo, da sensibilidade e do risco de vazamento daquele conteúdo, daquele dado, daquele conhecimento produzido. Então, o analista ele deve estar atento ao que protege. Não apenas aí o papel, mas a integridade institucional que o documento representa. Ok? Então, perpassada essa questão do sigilo, vamos falar um pouco sobre transmissão e arquivamento seguro. A disseminação ela deve ser feita por meios seguros e também rastreáveis, que eles garantam aí a integridade do conteúdo, a comprovação da entrega e o cumprimento das normas de compartimentação. Além disso, todo documento deve ser arquivado com controle de acesso, garantindo que possa ser consultado, auditado ou reanalisado futuramente dentro da cadeia de custódia da informação. Ok? Aí, feito tendo esse cuidado, nós já podemos partir a nossa reflexão para as questões de integração e retroalimentação. O ciclo de produção de conhecimento, como nós já dissemos, ele não é aí uma linha reta, mas ele é um ciclo. O conhecimento produzido, ele pode gerar novas demandas, ele pode provocar planejamentos e ele pode até retroalimentar o banco de dados da Agência de Inteligência Penitenciária. Então, o analista ele deve entender que a produção e a utilização do conhecimento, elas não terminam com o simples envio do documento. Elas continuam por meio de sua análise de impacto, a revisão de resultados e o aprendizado institucional. Pois bem, pessoal, com esse contexto, com tudo isso, nós encerramos o estudo completo do ciclo da produção do conhecimento, o CPC, que não é o Código de Processo Civil, e também o método que estrutura toda a atividade da inteligência penitenciária. Dominar esse ciclo significa garantir que o conhecimento seja produzido com técnica e responsabilidade, sirva ao interesse público e proteja as instituições do Estado contra ameaças internas e externas. Na próxima aula, nós vamos tratar de como se dá a avaliação de resultados da atividade de inteligência e quais os indicadores utilizados para medir a eficácia e a qualidade do conhecimento produzido. Nos vemos em breve, um forte abraço e bons estudos!